Olá pessoal, boa tarde! Estamos aí com mais uma aulinha de matemática e hoje traremos para vocês mais um prisma, né? A gente está dando continuidade à nossa aula de geometria espacial e hoje a gente vai trabalhar mais um prisma detalhadamente, que é o nosso cilindro. Então, eu gostaria de dizer a vocês que pegue a sua fichinha, quem tiver aí com a sua fichinha, tá? Pegue o seu material, pegue lápis, caneta, seu papelzinho e vamos resolver as questões, algumas, né, hoje. E digo que qualquer dúvida que você venha a ter, você anote, tá certo? Coloque aí nos comentários para eu poder falar. Vou fazer o possível para deixar a live salva no IGTV, falando que semana passada, né? Semana passada não, terça-feira, na nossa live de terça, deu um probleminha aqui com a internet e eu perdi a primeira parte da live. Então ficou salvo somente a segunda parte da nossa aula passada, mas quem acompanhou do início viu que a gente resolveu algumas questões bem legais, tá? Então já deu tempo aí de algumas pessoas chegarem. Hoje eu estou sem produção aqui, hoje eu estou sozinho, tá? Então de vez em quando eu vou dar uma pausazinha para tentar ler os comentários de vocês. Bom, então como eu estava falando, hoje nós vamos dar início ao aprofundamento dos estudos de um cilindro. Então, quando a gente pergunta o que é um cilindro, simplesmente é um prisma onde as suas bases são no formato de uma circunferência. Então, quando você tem um prisma em que você tem a base inferior na forma de circunferência e a base superior na forma de circunferência, você tem um cilindro, tá ok? Deixa eu ver se tem algum comentário aí. Hoje é sexta-feira, muito bem, André. Hoje é sexta-feira, então vamos embora. Então, como eu estava falando, né? Quando você pega um prisma, onde você tem a base inferior na forma de circunferência, a base superior na forma de circunferência, o sólido que se forma é o cilindro. Eu peguei aqui um material da minha filha, que ela construiu para estudar, né? E é o que está me ajudando para mostrar para vocês um cilindrozinho, tá? Circunferência, lateral, circunferência. Então, observando um cilindro, você tem igual a um prisma a altura, certo? Só que na face lateral de um cilindro, ele não é igual aos outros prismas que tem duas faces laterais, três faces laterais, quatro faces laterais, cinco faces laterais. Não. O cilindro, quando eu planifico ele é composto somente por uma face retangular, que é justamente aquele retângulo que, quando abraça a circunferência, forma o meu sólido, tá bem? Então, quando eu observo a área da base de um cilindro, eu vejo que é uma circunferência. E se eu quero calcular a área da base, eu tenho simplesmente π vezes o raio ao quadrado, tá certo? Quando eu vou calcular a área lateral de um cilindro, eu devo observar aquilo que eu acabei de falar, tá? Eu tenho um retângulo, uma face retangular, que ela abraça a circunferência, que ela dá uma volta na circunferência. Então, se você observar, essa medida desse meu retângulo é justamente quanto eu gasto para dar uma volta na circunferência. Muito bem, aquela outra formulazinha, né? 2πr. É a fórmula do comprimento da circunferência. Então, por que eu busco 2πr? Porque para calcular a área lateral, eu preciso calcular a área desse retângulo. E todo mundo sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área lateral de um cilindro é a base 2πr vezes a altura. E, por consequência, o volume é o mesmo, a área da base vezes a altura. Então, povinho, um cilindro, ele apresenta as mesmas características dos prismas que a gente vinha estudando anteriormente. A única curiosidade é que você vai ter que trabalhar com a circunferência.
E na circunferência é só você distinguir área de comprimento. Área é todo o espaço interno da circunferência. Eu calculo πr ao quadrado. Comprimento é o contorno de uma circunferência, é a volta que eu dou na circunferência, 2πr, tá bem? Então eu uso o comprimento para calcular a área lateral. E é bem interessante que você lembre também, tá, pessoal? Lembre também que volume e comprimento, eles são irmãozinhos, né? Andam juntos. Então, 1 metro cúbico, comprimento não, volume e capacidade. Hoje é sexta-feira, o colega já falou aí. Então, volume e capacidade, eles andam juntinhos, tá? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso a gente vai ver nas próximas questões. Pegue sua fichinha, pegue seu material. Vou começar na primeira questão que caiu no Enem a respeito de um cilindro. Deixa eu só ver se tem algum comentário para a gente continuar. Bom, até o momento não, ok? Então vamos embora resolver a primeira questão de cilindro. A primeira questão, ela foi uma questão do Enem e diz o seguinte: a figura abaixo mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto com 6 metros de altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer por um dia 900 casas cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Suponha que um certo dia, após uma campanha de conscientização do uso da água, os moradores das 900 casas abastecidas por esse reservatório tenha feito uma economia de 10% no consumo da água. Nessa situação, analise as afirmações. Então, antes da gente ir para as alternativas, eu tenho que compreender e identificar onde eu posso utilizar cada uma das informações. Então, eu tenho uma cisterna, né, uma caixa d'água, um reservatório, no formato de um cilindro. Eu vou fazer aqui um desenho, tá? Onde eu já disse, eu não sei desenhar bem, mas dá para você entender. E que esse cilindro ele é composto, ou ele tem 6 metros de altura. Não falou nada em base. Não falou de raio, não falou da base, nada. A única informação que a questão deu foi os 6 metros de altura. Ponto. Agora você também tem que se ligar que foi dito o seguinte, ó. Quando essa caixa d'água, quando esse reservatório, ele está totalmente cheio, ele consegue abastecer 900 casas, cada uma consumindo 500 litros de água. Essas duas informações são importantes, tá certo? 900 casas, cada uma gastando 500 litros. Em matemática, a palavra cada significa vezes. Se você tiver 900 casas vezes 500 litros cada uma, multiplicando 900 vezes 500, você encontra uma capacidade, 900 vezes 500, você encontra uma capacidade de 450 mil litros. Porque eu deixei bem claro capacidade, porque a capacidade é medida em litros. Porém, se você quiser, você pode transformar isso aqui para um volume. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Se eu vou de volume para capacidade, eu multiplico por 1000. Mas se eu quiser vir de capacidade para volume, eu vou ali e divido por 1000. Tá certo? Então, essa caixa d'água, ela tem um volume de 450 metros cúbicos. Essa foi as informações que o meu enunciado me deu, tá certo? A altura da caixa d'água, e sabendo que 900 casas vezes 500 litros
gasta-se um total de 450 mil litros, que transformando em volume, isso dá um reservatório, né, de 450 metros cúbicos. Essas foram as informações bases da questão. Agora eu vou analisar as alternativas. Tendo isso, eu vou ver o que é que diz a letra A. A letra A diz o seguinte: a quantidade de água economizada foi de 4,5 metros cúbicos. Eita, eu esqueci, né? Porque ainda tem a questão da economia. No texto, no enunciado, ainda diz que houve uma economia de 10%. Houve uma economia de 10%. 10% de quanto? 10% do total. Ou seja, 10% de 450 metros cúbicos. Aí fica fácil. Calcular 10% de 450 é só você fazer o quê? 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então, a economia foi de 45 metros cúbicos. Essa foi a economia. Aí agora eu venho aqui e parto para a letra A. Letra A. A quantidade de água economizada foi de 4,5 metros cúbicos. A letra A está dizendo que a economia foi de 4,5 metros cúbicos. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Eu acabei de calcular que se eu economizar 10% de 450, vai dar 45 e não 4,5. Por isso que a letra A é falsa. Aí eu vou para a letra B. Letra B diz o seguinte: a altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros. Ô Edilson, e como danado eu vou saber qual é a altura da água que vai sobrar no final do dia? Simples, simples. Lembra que a questão te deu a altura do reservatório? Lembra que você conseguiu encontrar o volume do reservatório? Tá certo? Então, se você tem o volume e você tem a altura, com certeza você vai descobrir a área da base. Por quê? Porque eu sei que o volume é a área da base vezes a altura. Se a questão diz que o volume do reservatório foi de 450 metros cúbicos, eu quero descobrir qual é a área da base, sabendo que a altura foi de 6 metros. Tá bom? Então, com isso, a área da base é 450 dividido por 6. A área da base será de 75 metros quadrados. Sim, Edilson, mas por que a área da base ela é interessante para mim na hora de calcular o volume restante? Por que a área da base é interessante para mim? Porque isso aqui é observando o reservatório cheio. Ô Edilson, mas a minha questão não disse que eu vou economizar 10%? Eu não descobri na letra A, isso daqui é falsa, né? Eu não descobri na letra A que depois, no final do dia, o volume vai ser de 45 metros cúbicos. Então, eu posso pegar essa informação do volume final, posso pegar a informação da área da base, já que a cisterna é a mesma, a área da base não muda, tá certo? E aplicar na fórmula do seguinte: no final, se eu sei que o volume é a área da base vezes a altura, se eu economizei 10%, vai sobrar lá no finalzinho do dia 45 metros cúbicos. Então, os 45 metros cúbicos que sobrou, com a área da base que foi 75 metros quadrados,
eu consigo descobrir qual é a altura que vai estar no final do dia. Tá certo? Então a altura será 45 dividido por 75. 45 dividido por 75, pessoal, isso aqui é 0,6 metros. Lembre-se, por que metros? Porque todas as unidades estão sendo em metros. A altura de água que vai sobrar no final do dia é 0,6 metros. Mas espera aí, 0,6 metros, quando eu transformo, é exatamente 60 centímetros. E a minha letra B, que diz que a altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros, ela está correta. Tá certo? Essa primeira metade aqui é o reservatório cheio. Essa segunda metade aqui é no final do dia. Tá certo? Por que no final do dia? Porque é a água que sobra depois da minha economia de 10%. Pessoal, entenderam a questão? Deixa um comentário aí para eu dar uma olhadinha. Tá tudo ok, tudo direitinho, conseguiu compreender? Dá um joinha aí para que eu possa partir para a nossa segunda questão de hoje, tá bom? E aí, o que é que vocês dizem? Ingrid, ok. Laisa já deu ok. Pronto, então eu vou continuar, tá? Para a questão 2. Vamos embora. Vou para a questão 2, pessoal. Pega aí a fichinha, tá bom? Pega o seu material. Quem tiver de anotar, já anota. Dá o seu joinha aí. E vamos começar a nossa brincadeirinha na questão 2. Anota aí para a gente começar. Questão 2 diz o seguinte: a figura indica o tambor cilíndrico de um aquecedor solar com capacidade para 1.570 litros. Aí pela figura a altura é de 2 metros e o raio não foi dado. Sabendo que 1.000 litros de água ocupa o volume de 1 metro cúbico, óbvio, todo mundo já sabe, e que π é igual a 3,14, a questão informou o valor de π, então use 3,14, tá certo? O Edilson, se não tivesse informado, como era que eu saberia se eu ia utilizar 3 ou se eu ia utilizar 3,14? Pessoal, é uma dica, não é a verdade universal, mas eu costumo olhar nas alternativas. Se as alternativas o valor for com vírgula, for decimal, é porque basicamente foi 3,14. Se nas alternativas o valor estiver inteiro, é porque o π foi trabalhado como 3. Mas é como eu digo, não é a verdade universal, é uma dica, tá certo? Então eu quero saber qual é a medida do raio. Ó, mais uma questão. Vou desenhar aqui mais um cilindro feio para vocês observarem, tá certo? A altura é 2 metros e o raio não foi dado. A única informação que foi dita foi a capacidade, né? Que a capacidade ela é de 1.570 litros. Olha, Edilson, quando eu termino de resolver a questão 1 e eu venho para essa questão 2, é muito fácil. Por que é muito fácil?
Porque eu sei que eu devo transformar o volume em capacidade, ou a capacidade em volume. Então, se eu pego isso aqui e divido por 1000, logo o volume vai ser 1,57 metros cúbicos. Tá certo? E por que é tão importante eu levar para o volume? Porque na fórmula do volume eu tenho como descobrir o raio. Porque a minha questão não diz que o volume é a área da base vezes a altura, mas a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. O volume eu já tenho 1,57. O valor de π eu também já tenho 3,14 vezes o raio é quem eu vou descobrir. E a altura, a questão informou que foi 2. Então, essa questão ela é super fácil. Transformou, substituiu, é só desenvolver agora a equação. Tá bom? 1,57 é igual a 6,28 vezes o raio ao quadrado. Eu multipliquei a parte numérica, viu? O raio ao quadrado é 1,57 dividido por 6,28. O raio ao quadrado é 0,25. O raio será a raiz quadrada de 0,25. Então, o raio será 0,5. 0,5 metros. Volume, metros cúbicos. Unidade, metros. Olha, Edilson, mas não tem 0,5 metros. Óbvio, porque 0,5 metros é a mesma coisa que 50 centímetros. E aí, você acaba a sua questão 2. Super fácil, super simples, tá certo? Transformou, substituiu, desenvolveu. Tá bem? Pegou esse macete, pessoal? Tudo ok? Dá um joinha aí para que eu possa ir para a terceira questão. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Rian dizendo que tá com saudade de dormir na sala. Homem, tu teve 6 meses para dormir em casa, cacete. Não matasse teu sono ainda? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, povo. Dá o joinha. Gente, tá gravando para vocês também. Pois é. Vamos embora, todo mundo deixou o comentáriozinho, tudo ok. Vamos embora, vamos continuar a brincadeira da gente. Vamos para a questão 3 agora. A questão 3... ela diz o seguinte: um cilindro circular reto com um volume de 20 π de centímetros cúbicos tem a sua altura de 5 centímetros. Qual é a sua área lateral em centímetros quadrados? Edilson do céu, o valor veio com o π junto. Sim, o que é que tem? Π é só uma letrinha grega que está representando um valor. Pessoal, não se estresse. A questão não veio com desenho. Faça pequenininho. Não é obrigado a saber desenhar, não. Veja a porcaria que eu estou desenhando. Então, ó, com certeza vocês vão saber desenhar melhor do que eu. Só para colocar as informações. Então, a informação da terceira questão disse que a altura é de 5 centímetros e que o volume é de 20 π. Tá bom? E pede para eu ir calcular a área lateral.
Ô professor, se a minha questão deu volume, eu vou substituir na fórmula. Observe, pessoal, que a maioria das questões que a gente está vendo de cilindro tem a ver com volume, tá certo? Envolve o volume. Seja isso para o Enem ou também para o SSA. Eu vou terminar o bloco de figuras espaciais, pessoal. Eu vou terminar ainda cone, pirâmide e esfera. E vou passar para vocês uma lista, tá certo? Com todas as questões de geometria espacial, de sólidos geométricos, que caíram no SSA de 2015 para cá, tá certo? Então, as últimas provas do SSA, como foi cobrado essa questão de sólidos geométricos? Então, é muito importante que você veja que as questões são muito semelhantes, tá certo? E no SAEP, no SAEB, em outros vestibulares, que você tiver questões de geometria espacial, é super simples de resolver. Pegou o macete para uma, sabe fazer todas, beleza? Então, como eu estava dizendo, eu vou pegar isso aqui e aplicar na fórmula do volume. Se o volume é área da base, eita, mas a minha base, eu não sei nem qual é o raio, não tem problema. A área da base é assim, ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Aplica na fórmula de volume. Volume é 20π igual a π vezes o raio ao quadrado vezes 5. Tá bom? É só substituir. Eu posso juntar o π com o 5, já que eles estão multiplicando. Eu posso pegar os dois que estão multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Tá certo? Então eu digo que 20π dividido por 5π é igual ao raio ao quadrado. Ó, não teve estresse. Se quiser substituir o valor de π por 3, pode substituir, que no final vai dar a mesma coisa. Eu só vou simplificar, ó, π e π. Pronto. 20 dividido por 5, 4. Então, o raio vai ser a raiz quadrada de 4. O raio desse cilindro é 2. Por que foi tão importante descobrir o raio? Porque a minha questão não quer a área lateral. Quando uma questão pede a área lateral, pense na planificação. Aquela que eu desenhei no comecinho. Pense na planificação. Porque a área lateral é esse retângulo aqui que forma a lateral de um cilindro. A altura do retângulo é a mesma altura do prisma. Mas a base do retângulo é o contorno da circunferência. Ou seja, é 2πr. Tá certo? A base desse retângulo é o contorno da circunferência, que calcula com 2πr. Cuidado para não confundir com área. Então, na hora de calcular essa área lateral, basta multiplicar base vezes altura, já que é um retângulo, base vezes altura, ou seja, 2πr vezes h. A área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, que eu já tinha encontrado, vezes a altura aqui, ó, 5. E aí agora é só correr para o abraço, né? Área lateral, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20π de centímetros quadrados. E aí você matou a sua questão, tá bom? Por curiosidade, né? Por coincidência, deu o mesmo valor do volume. Por coincidência. Não é sempre que vai acontecer. Por coincidência. Beleza? Pessoal, entenderam a questão 3? Dá um ok aí, dá um joinha para que eu possa pular para a próxima questão. Se não entendeu, anote no comentário que eu repito, pessoal. Aproveitem essas aulas ao vivo. Aproveite que esse é o momento da gente interagir. Tá certo? Qualquer coisa que não entender, comente que eu repito novamente. Dá o joinha aí se entendeu para ir para a próxima. Deixa eu ver o que mais. Deu ok já. O povo deu ok, joinha. Deixando um abraço aí para todo mundo que está assistindo. Todo mundo que está
observando aí as aulas e vamos embora. Vamos embora continuar a brincadeirinha da gente. Vou para a questão 4. Questão 4 vai ser rapidinha, no instante a gente faz. Um tanque subterrâneo que tem o formato de um cilindro e está na posição vertical, está completamente cheio com 30 metros quadrados de água e 42 metros, aliás, cúbicos de água e 42 metros cúbicos de petróleo. Considerando que a altura total do tanque é de 12 metros, qual é a altura da camada de petróleo? Essa é aquela questão que tu resolve ela num instante. Ela é de cilindro, mas eu vou resolvê-la utilizando a famosa regrinha de 3. Por que regrinha de 3? A altura total do tanque é 12. Só que esse tanque está dividido com uma determinada camada de água e outra determinada camada de petróleo. A camada de água, deixa eu ver, é de 30 metros cúbicos. A camada de petróleo, ela é de 42 metros cúbicos. Então, como eu disse a vocês, basta que você, nessa questão, aplique uma famosa regrinha de 3. Como assim regrinha de 3? A altura total está para o volume total. A altura do petróleo está para o volume do petróleo. Acabou a questão. Só isso. Ah, professor, mas nem é sempre assim que vai vir? Não. Mas nem toda questão que misture geometria espacial, misture o cilindro, é para resolver com as fórmulas dele. Então tá aí a prova, que basta que você interprete e aplique. Então, como eu disse a vocês, a altura total 12 está para o volume total 72. A altura do petróleo X está para o volume do petróleo 42. Tá bom? Então, se você faz isso, você aí mata a sua questão. Beleza? Vamos embora, vamos terminar? X é 12 vezes 42 dividido por 72. Quem quiser multiplicar e dividir depois, ótimo. Quem quiser ganhar tempo, simplifica aqui, ó, por 12 e por 12, que é 6. Então, 42 dividido por 6, 7 metros. E aí, acabou a brincadeirinha, tá bom? Vamos embora? Vou para sexta questão. Questão 6. Deixa eu ver a hora, que eu tenho uma reunião já já com a escola. Não. Vou parar aqui na questão 5. Vou parar na questão 5. Já já começa uma reuniãozinha que a gente tem com a escola, tá certo? Então, pessoal, quando for no nosso próximo encontro, na próxima terça, eu resolvo a questão 6, 7 e 8. E aí eu finalizo essa parte de cilindro e a gente começa a resolver mais algumas questões, certo? Só que agora estudando cone e pirâmide, tá certo? A gente vai sair do sólido, que ele é por igualzinho, do piso até o teto, e vamos começar com os sólidos, que vai ter aquele polígono na base, né? Se for um cone, uma circunferência e vai afinando. Se for uma pirâmide, aí depende. Pode ser uma pirâmide de base triangular, base quadrangular e por aí lá vai. Tá certo? A gente vai resolver aí algumas questões e ver algumas dicas a respeito dessas figurinhas. Beleza? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês hoje. Dizer que foi um prazer estar com vocês. Vou tentar salvar a aula no IGTV. Acredito que eu vou continuar. Tá certo? Que eu vou conseguir. E é isso, povinho. Beijo pra vocês.
e até o nosso próximo encontro. Tchau!